Nós vamos pintar hoje a flor de Natal e eu vou dar dicas de como fazer no pano branco e no pano vermelho. No pano branco e no pano vermelho, porque o vermelho elas têm uma certa dificuldade também, não tem, Beth? Não, com Não essa tem? técnica não vai ter nenhuma. Ah, bom, elas tinham, não terão? Elas tinham, não estão mais. Então vamos lá. Bom, eu já trouxe aqui adiantado, né? Eu trouxe no pano vermelho o risco da minha flor de Natal, até inclusive eu já fiz uma pétala aqui, que é para o pessoal já ir comparando. O que é interessante no pano vermelho? Quando você faz um sombreado no pano vermelho, olha só, tá vendo? Parece que é preto, né? Mas não é, é o verde pinheiro. Então eu vou pegar aqui a minha tinta verde pinheiro, vou trazer o godê aqui pertinho, ó. Vou pegar o verde pinheiro, vou dar uma batidinha aqui no godê, vou pegar um pouquinho do álcool em gel, poderia ser diluente, que eu quero que essa tinta fique bem aguadinha. Peguei um pincel pituá, que faz parte do nosso kit, e vou fazer um sombreado aqui no meu tecido vermelho. Então eu venho aqui com o pituá de pé e faço esse sombreado. Quando o verde pinheiro cai no vermelho, ele dá esse sombreado preto. As pessoas pensam que eu usei o preto e não usei. E não é, tá? que coisa não... Então é o verde pinheiro. Eu vou fazer isso aqui, né? Tá vendo? Quanto mais, se você quiser ele mais escuro, faça 2 camadas do verde. Ele vai reagir com o vermelho e vai ficar escuro preto. Se eu fosse fazer isso no pano branco, eu teria que usar outra cor, não o verde pinheiro. Então eu usaria, pode ser um sépia, pode ser um preto mesmo, tá? Mas no caso aqui é o verde pinheiro. Bom, então isso aqui é a primeira dica de hoje. Para fazer a minha flor de Natal, se eu fosse fazer essa flor no pano branco, eu precisaria preencher toda a pétala de vermelho, que poderia ser qualquer vermelho, vermelho Natal, vermelho escarlate, mas nesse caso aqui o meu pano já é vermelho, então eu não vou pintar essa pétala, eu vou direto utilizando a cor do tecido, tá? Se fosse o branco eu teria que preencher tudo com o vermelho. Então para fazer aqui essa flor, eu até vou fazer uma comparação aqui. Em vez de fazer esse sombreado aqui com o verde pinheiro, eu vou fazer com vinho, que é para o pessoal ver a diferença na tela. Então eu vou pegar um pouquinho, eu tô usando o álcool em gel, mas poderia ser o diluente, tá? Um pouquinho de vinho. Misturo, que é para ele fique bem aguadinho, e vou fazer essa pintura aqui. Olha, se você for ver, parece que não tem muita diferença, mas tem sim, olha, tá? Eu não sei se tá dando para ver no vídeo, fica um pouquinho diferente sim. Então eu coloquei aqui um pouquinho do vinho, tá? Agora, quando eu for iluminar, eu não vou usar branco, como eu já falei, que quando eu ilumino com o vermelho eu não uso branco, eu vou direto no meu vermelho fluorescente. Então eu vou pegar aqui a minha tinta vermelho fluorescente. Então, ó, você viu que eu não usei vermelho, estou usando o vermelho do tecido. Agora eu vou pegar o vermelho fluorescente, bastante tinta, e venho aqui da pontinha da minha pétala e vou puxando. Olha, acho que tá dando, ó, como tá dando para ver bem, tá? Agora, outra dica. Ah, mas eu fiz e a minha desapareceu. Não é que desapareceu. Quando ela se misturar com o vermelho, ela vai perder um pouco da luz. Então, você vai voltar e vai fazer um outro retoque. Você viu como eu não preenchi, eu coloquei só na beiradinha? Olha que bacana que fica, como é bacana fazer vermelho no vermelho, tá? Se eu fosse pintar num pano branco, eu ia pintar primeiro com vermelho, sombrear com o vinho e depois novamente com o vermelho fluorescente, fazendo a luz. Olha que bacana como tá mostrando direitinho no vídeo, né? Até eu queria pedir para os meninos mostrarem o pano pronto, para a flor inteira, foi toda feita assim. Só que na flor eu tive que retocar 2 a 3 vezes, tá? Por absorver no vermelho. Nossa, ficou lindo, não? Na hora que eles deram close assim, o zoom, você viu que espetáculo? Isso.
Esperei secar a minha pétala, aí eu peguei o pincel filete e fui fazer a nervura. Fiz a nervura com o meu, novamente o verde pinheiro. Então, eu venho aqui, ó, e faço essa nervura com o verde pinheiro. Agora, como ele tá molhado, o verde tá aparecendo mais. Conforme ele for secando, ele vai escurecer e vai dar esse tom meio parecido com o preto. Perfeito. Tá? Então, secou, né? Só que como eu botei bastante tinta, ela precisa baixar mais um pouquinho para eu recolocar. Uhum. Agora, a flor de Natal, ela tem, assim, um miolinho. Então, eu vou mostrar aqui uma dica. No kit, vai a tinta com glitter, a dimensional com glitter. Hoje, aqui, para esse trabalho, eu preferi usar a metálica, tá? Mas pode usar com glitter. Então, eu vou fazer aqui, olha, uma bolinha para ficar com relevo. Seria o miolinho dela. Então, o dourado aqui, por que que eu escolhi? Natal, vermelho com dourado é tudo de bom, né? Você sabe que eu gosto muito, né? Bom, então isso aqui, se eu fizer todas as pétalas, estaria finalizado. Agora eu vou ensinar a fazer essa florzinha branca aqui, ó. Muito simples. Quando você faz o branco no vermelho, o que que acontece? Até eu já adiantei em casa, olha, dei uma demão, você viu como ele ficou aparecendo vermelho? Porque ele chupou. Se eu fosse fazer no pano branco, eu colocaria uma demão só, como se eu já estivesse definindo a minha pétala, né? No caso, se for retocar, se eu coloquei mais ou menos tinta. Nesse caso aqui, não. Para cobrir bem o vermelho, eu sou obrigada dar a primeira demão, esperar secar para depois continuar a minha pintura, tá? Então, olha, essa parte aqui que já secou, você tá vendo que ele tá meio avermelhado. Então, eu vou pegar o branco e vou colocar em cima aqui purinho. Então, essa pétala aqui tá bem branquinha. Vou fazer essa outra aqui. E aquela de trás, eu já havia até sombreado utilizando o cinza lunar. Mas eu vou fazer de novo para o pessoal de casa não ficar com dúvida. Olha, conforme eu tô colocando a segunda demão, você já vê a diferença. Olha, no vídeo como que ficou. Cobre bem essa melhor. diferença, né? Se eu fosse fazer no branco, com certeza eu ia usar só 2 demãos. Aqui eu preciso esperar secar novamente para ver como ficou e dar outra. Geralmente eu dou 3 demãos no pano colorido e 2 no pano branco, tá? Essa pétala aqui de trás, olha, eu coloquei a tinta, venho bem aqui sobre o meu risco, pego um pouquinho do cinza lunar, poderia ser também o azul inverno, e venho sombreando de baixo para cima. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer o miolinho. Pode ser direto, no caso aqui, o pano original, eu vou fazer como eu fiz em casa. Eu peguei a tinta fluorescente amarelo ouro e fiz com o cabinho do pincel, olha, que faz parte do kit, essas tintas fluorescentes, tá? Fica bem delicado e dá um belo destaque na pintura. Olha, acabei de colocar e olha o destaque que já deu. Espetáculo. Então, essa seria a florzinha. Eu até vou pedir para os meninos agora mostrarem o pano da vela que eu utilizei a tinta puff. Depois eu volto aqui e mostro como eu fiz isso. Nessa vela, ela tá escorrendo. Então, eu quis dar um efeito como se a vela tivesse escorrido bastante, com bastante volume. Para isso, eu usei a tinta puff relevo. Eu vou mostrar aqui como é que eu fiz nesse pano, para vocês verem, ó. Aqui eu tinha colocado as bolinhas, então eu peguei a puff, coloquei bastante tinta e esperei secar. Quando eu fiz isso, que ela vai secar, a tinta vai baixar, como qualquer outra tinta. Aí eu vou esperar secar, vou vir com o meu ferro bem quente, do avesso, e ela vai crescer e vai ficar uma bolinha emborrachada, tá?
tá? Posso usar o secador de cabelo também? Se for o secador bem quente, aquele de cabeleireiro mesmo, aquele secadorzinho de casa fraquinho já não resolve. Mas então você não vai com ferro de passar. Isso. O que é bacana nessa tinta? Nesse caso aqui, eu vou até colocar o dedinho aqui, ó. Fiz com branco, esperei secar. Depois que secou, eu peguei a tinta dourada e apliquei em cima com o pincel. Então, depois que ela cresceu, Que espetáculo, eu vim não? e dei uma cor nela, apesar de que você encontra ela colorida também. Outra dica bacana desse trabalho aqui, ó. Aqui eu tinha pintado todinha a fita de vermelho, depois eu peguei a dimensional ouro e apliquei com o pincel. Então ficou aquele brilho de Natal, sem aquele exagero, sem o relevo. Na verdade, eu queria dar uma dica pro pessoal de casa, né? Eu acho assim, Natal a gente tem que abusar de bastante vermelho, verde, dourado, tá? E a tinta puff, o que é bacana nela? Eu usei no tecido, eu usei na barba do Papai Noel, até queria que os meninos mostrassem. Lá atrás tem lá o meu, como é que fala? O boneco de neve, ele tá descendo de snowboard. Olha, eu coloquei na neve, coloquei nas árvores, coloquei aqui para dar o efeito na vela. Olha aqui atrás, Tá. ó. Esse aqui, até esse termorrisco vai, que é o Papai Noel tirando uma selfie com o boneco de neve. Você usou aqui, ó, na roupinha do Papai Noel, na barba ali do gorrinho, aqui no pinguim, aqui também nos pinheiros. Ficou lindo demais. Isso. Esse pano que tá aqui embaixo, olha, Cláudia, já tá seco a bolinha, conforme eu fiz aqui. Aqui, olha, as bolinhas com a puff eu fiz Olha também. como é que um elas vão brinquedo. ficar depois de secas. Isso. Ok. Olha aqui na nossa corujinha, tá? Com as latinhas. Então, e outra coisa, vamos a lata. supor que se você quiser fazer uma caixinha, como a nossa amiga fez, né? Ela usou tudo adimensional. Imagina uma caixinha de panetone. Aí você vai usar a puff, aí você vai ter que usar o secador de cabelo. Que não tem como passar. Foi por isso que eu falei, porque, por exemplo, você já viu aquelas casinhas que eles colocam panetone e parece uma casinha mesmo? Aí você coloca a puff, que a puff, ela lembra muito a neve, a barba do Papai Noel. Mas aí na madeira, se eu tiver em casa, se eu não tiver um secador profissional, o meu comum vai servir? Então, aí você vai precisar aquecer bem. Eu fiz um teste uma vez, né? Eu gosto de contar isso, gente, parece mentira, mas é verdade. Eu fiz um trabalho com a puff, coloquei no forno da minha casa, ela fez... Cresceu muito. A única coisa é que o pano queimou todinho. Mas a puff funciona no forno. Eu fiz o teste. É verdade, a gente tem que contar. Porque tudo na vida é experiência, né? E eu queria que ela aquecesse e funcionou. Se você quer, você faz ela crescer em algum lugar. Lógico que pode ser o soprador, tem que estar bem quente. Então vamos fazer aqui o filetinho, que seria, no caso, o filetinho que imita o pinheirinho mesmo. Então, eu peguei o meu filete, a tinta verde pinheiro, tracei, olha, um por um. Esse pincel também faz parte do kit, viu, Cláudia? Que é o pincel filetinho. E vou fazer novamente as bolinhas, porque eu acho que fica tão bacana, ó. Você pode colocar bastante bolinha no seu trabalho, ó. Eu acho que valoriza muito. Bárbaro! Fica com muita cara de Natal. Você lembra uma dica que eu dei aqui, que você consegue transformar qualquer pano em desenho de Natal? É só você colocar bastante galinho, bastante glitter dourado, que você transforma qualquer desenho num paninho de Natal.